Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Prazer, eu sou Jesus. Irmãos e irmãs, graça e paz. Como é bom sair dos nossos lares e poder celebrar o Deus Todo-Poderoso com os nossos corações e com as nossas mentes. E principalmente quando nós temos a possibilidade de ouvir a explanação do texto sagrado. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. E a boa palavra do nosso Deus diz: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche os teus olhos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos na tua casa para celebrar o teu nome. E rogamos que o Senhor possa falar conosco poderosamente por meio da tua palavra, iluminando os nossos corações, transformando a nossa vida e permitindo que todos nós tenhamos uma experiência de encher o nosso coração da verdade que liberta, daquilo que aconteceu no passado com tantas pessoas e que ainda continua acontecendo no presente, quando homens e mulheres tocados pelo poder do Espírito Santo, iluminados pela tua graça, podem chegar ao pleno conhecimento da salvação. Nós chegamos a esse conhecimento não pela nossa força, pela nossa sabedoria ou pela performance religiosa do nosso coração, mas por conta da tua graça. E é por isso que nós estamos aqui, porque a tua graça alcançou o nosso coração. Permita-nos compreender a tua palavra nessa manhã, iluminando-nos e transformando a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Como é bom mais uma vez sair dos nossos lares e ter a possibilidade de celebrar o Senhor como aquele que é absoluto da nossa vida e do nosso coração. Pontualmente hoje nós teremos a possibilidade de pensar um pouco sobre o fato de que Jesus é o acesso que nos conduz. E quando afirmamos que Ele é acesso, nós estamos dizendo que Ele é o meio pelo qual nós podemos experimentar a transformação dos nossos corações, ou tantas outras pessoas podem também experimentar a transformação dos seus corações. Nós recebemos uma nova vida por conta dessa obra salvífica ou dessa obra redentora do Senhor absoluto do tempo e do espaço. E hoje nós estamos reunidos nessa manhã para dizer a Ele que somos gratos por essa graça que nos libertou e por esse sangue que redimiu a nossa própria existência, a nossa história e o nosso coração. Mas me parece que é importante lembrar o que nós aprendemos na semana passada, ou nas duas últimas semanas. Nós estamos com uma série bíblica que nos convida a fazer uma avaliação acerca de quem Jesus é.
Porque na medida que nós compreendemos a sua natureza, a sua missão e identidade, nós podemos experimentar uma convicção máxima de que nele a vida faz sentido. Nesses 2 últimos domingos, o reverendo Jonatas nos conduziu à reflexão acerca de 2 verdades absolutas e poderosas e que podem libertar o coração dos homens. A primeira delas, Jesus é o nosso alimento essencial, por causa da sua origem, porque ele nos traz vida eterna e nos dá a nutrição para a nossa jornada neste mundo. Ele é o alimento essencial da alma humana. Sem esse alimento, os homens não podem encontrar o significado da sua própria vida, da sua história e do seu coração. Na semana passada, nós fomos apresentados a uma nova verdade acerca da natureza e da identidade do Redentor. Jesus é a luz que brilha e traz vida. A vida eterna, uma experiência poderosa com aquele que, de fato e de verdade, no conselho eterno da Trindade, se submeteu à vontade da própria Trindade, à vontade do Pai de vir a este mundo para nos libertar. E na semana passada, então, nós trabalhamos com 2 ideias, ou o pastor nos conduziu a pensar sobre 2 ideias. Que luz é esta e qual a garantia dessa luz? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, é muito importante entender que, para além daquilo que o nosso tempo contemporâneo afirma sobre a sua identidade, a palavra de Deus sempre afirmou que ele é a segunda pessoa da Trindade, o verbo que se fez carne, que veio caminhar com os homens, que morreu, que ressuscitou dentre os mortos e que continua reinando sobre todas as coisas, sobre o nosso coração e sobre a nossa própria história. Nessas últimas 2 semanas, então, nós fomos apresentados a essa temática central e somos convidados pelo próprio Deus a fazer uma avaliação profunda da nossa relação com esse Deus Todo-Poderoso e da nossa relação com Jesus Cristo, compreendendo que ele é o Salvador. Ele libertou a nossa alma e continua libertando-nos todos os dias, por meio da palavra que santifica o nosso coração, do Espírito que atua poderosamente em nós, permitindo que o nosso coração seja alimentado poderosamente por essa graça que liberta-nos de todos os condicionamentos, de todos os elementos que tentam, de alguma forma, nos permitir ter uma sensação de liberdade. Mas nele nós encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira canção, a verdadeira poesia, a verdadeira experiência de viver nesse mundo, compreendendo que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Hoje eu gostaria de chamar pontualmente a atenção de vocês para um dos autores que nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas, tem se tornado um referencial para muitos brasileiros ou para o mundo de modo geral, que foi o C.S. Lewis. E o modo como ele conjugou toda a sua história, e no momento em que ele teve uma experiência de conversão aos seus 31 anos, ele começou a tentar, de alguma forma, comunicar o Evangelho e transmiti-lo por meio daquilo que lhe era essencial. Era um professor de literatura, então tentou de todas as formas comunicar o Evangelho numa linguagem um tanto quanto distinta daquilo que normalmente nós atuamos, mas que conseguiu. Dentre tantas obras que escreveu, eu creio que todos nós conhecemos estas obras que se transformaram em 3 filmes no nosso país. As Crônicas de Nárnia. É muito importante compreender o modo como ele tentou traduzir a sua fé e a sua esperança e a convicção de que ele tem o domínio, isto é, a convicção de que Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. O que nós encontramos pontualmente, esse autor tentando transmitir a sua fé através de mecanismos simbólicos, através da própria fantasia. Transmitindo o fato de que Jesus pode ser comunicado por meio da cultura, e esta cultura pode ter um primeiro contato acerca da sua natureza e da sua missão. Nós conhecemos perfeitamente essa história, e particularmente aquilo que acontece com esses 4 irmãos. O que me encanta nessa história, especificamente na relação dessas crianças com a descoberta de um novo mundo, é a possibilidade de 2 objetos específicos. Um guarda-roupa e logo depois um quadro. Se vocês estão lembrados, as crianças terão contato com um novo mundo, terão contato com uma nova experiência por meio ou através deste guarda-roupa e deste quadro. E quando você faz uma avaliação acerca daquilo que C.S. Lewis produziu, e os estudiosos que pensam um pouco sobre a sua própria obra, eles afirmam categoricamente que estas portas, como nós bem conhecemos, são portais que permitem com que as pessoas, neste caso as crianças, possam ter contato com um novo mundo. Que a vida não se resume apenas naquilo que é tangível, naquilo que é material, naquilo que é físico, mas a vida transcende. Há uma natureza metafísica que atravessa toda a história. Há um mundo para além dessa realidade concreta e que C.S. Lewis conheceu. E quando conheceu esse mundo, ele tentou de todos os modos compartilhar a sua fé, a sua crença e a sua experiência de salvação com aquele ou com aqueles que ele vivia ou viveu durante um período da sua própria história.
Então me parece que na medida que nós olhamos para essas duas fontes, ou pelo menos para esses dois objetos, nós somos conduzidos à experiência de compreender que é possível ter acesso a um mundo para além dessa realidade. Um mundo em que Cristo se apresenta como uma porta ou como um meio pelo qual nós podemos experimentar aquilo que hoje nós vivemos. A consciência de que Ele é o nosso Salvador, tem caminhado conosco todos os dias, tem conduzido o nosso coração a uma experiência poderosa com a sua graça. Mas é fascinante compreender que desde o Antigo Testamento nós experimentamos também essa mesma convicção. Qual convicção? A convicção de que haveria um tempo em que as pessoas poderiam ter acesso a um caminho. Porta aqui é sinônimo de um meio, de uma forma de ter uma experiência com o reino dos céus. E no Antigo Testamento, tal como nós lemos no texto hoje, apresentado pelo pastor na liturgia, havia também, pontualmente, um texto que apontava para a ideia de um caminho. E que Isaías disse o seguinte: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por eles, será para os que andam neste caminho. É uma metáfora de natureza messiânica sendo comunicada desde o Antigo Testamento. Posto que no Antigo Testamento existem sinais, existem apontamentos para a vinda do Redentor da história. E este caminho de santidade é óbvio que está conectado a uma localização própria daquele tempo e daquele contexto, em que o povo voltaria para casa depois do cativeiro e que eles precisavam ter uma vida reta, uma vida íntegra. Mas esse texto, com a natureza messiânica, aponta para o fato de que Deus está preparando, e desde Gênesis, quando faz a promessa de um Redentor, existe um caminho, uma porta, um meio, uma forma dos homens terem uma experiência com o Salvador. Por mais que C.S. Lewis, no século XX, conseguiu, de alguma forma, transmitir a sua fé por meio dessas metáforas ou dessas fantasias, o Antigo Testamento está repleto de experiências, de indicações de um Deus que está dizendo: eu enviarei alguém, ele vai revolucionar a história do mundo, vai permitir que os homens e mulheres de todos os tempos tenham uma experiência com essa graça libertadora, com esse poder que permite com que os seres humanos possam ter um novo coração. Me parece que é importante compreender isso, porque nós também temos pontualmente o fato de pensar um pouco de que João está tentando transmitir esse mesmo conceito dessas metáforas. As metáforas que apontam para o fato de que Jesus não foi apenas um simples carpinteiro, a sua vida não foi guiada apenas pela natureza de um propósito material e físico, mas ele foi comissionado desde a eternidade para cumprir um papel, o papel da libertação de todos os homens. Nessa manhã nós estamos diante do capítulo 10 de João. E todas as vezes que nós pensamos nesse capítulo é muito importante compreender alguns elementos. O primeiro deles, a conexão com o capítulo 9. Se você tem a possibilidade de abrir, ou se você está com a sua Bíblia aberta, você pontualmente encontra algo acontecendo no capítulo 9. Jesus Cristo manifesta a sua divindade, a sua messianidade, curando um cego de nascença. E esse cego de nascença começa agora, de alguma forma, a reconhecer que aquele que fez a cura sobre o seu próprio corpo não era um homem comum. Mas os fariseus, os líderes religiosos daquele tempo, não aceitam o fato de que Jesus está promovendo, está criando, ou Jesus Cristo está dando apontamentos de que ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. E agora esse cego, quando experimenta a cura vinda das mãos daquele que é todo-poderoso, ele passa por uma situação extremamente difícil. Qual situação? Os religiosos não aceitam o discurso, os religiosos não aceitam a sua fala, e diante disto, este cego de nascença é expulso da sinagoga. Aqueles que deveriam amar e perceber que existiam sinais de que Deus está caminhando, aqueles que deveriam compreender e fazer uma interpretação acerca dos acontecimentos que estão apontando para a chegada do Filho de Deus, eles não conseguem perceber. Não é no mínimo estranho isso? Normalmente nós imaginamos que os religiosos devem ser aqueles que, num primeiro momento, quando estão vendo ou percebendo sinais da graça de Deus, sinais do poder de Deus, esses religiosos deveriam ter uma experiência de celebração, reconhecendo o seguinte: Deus está aqui, manifestando a sua glória e permitindo que os homens possam ter uma experiência com o seu poder. Mas pontualmente não é isso que acontece.
De modo geral, quando você faz uma avaliação do comportamento dos religiosos que deixam seus corações serem conduzidos pela mecânica da existência, pela mecânica de uma religiosidade vazia, eles não conseguem perceber o que Deus está fazendo na história dos homens. E de modo tão singular, Deus manifesta a sua glória, a sua salvação àqueles que aparentemente não são dignos, não podem ter uma experiência. Aqueles que são renegados ou colocados numa posição de não serem reconhecidos como capazes. Aqueles que não conseguem ter uma performance espiritual acerca de uma vida com Deus. Aqueles que naturalmente são vistos como impotentes. É geralmente para esse grupo de pessoas que Deus manifesta a sua glória, permitindo que esses homens comuns, que não carregam um pedigree de natureza poderosa, vejam a glória do Filho. Esse homem é expulso. O cego não é aceito na sinagoga. Esse cego não é aceito porque ele começa a ver coisas que os religiosos não conseguiram ver. Ele não é apenas curado na sua natureza física, mas ele começa a ter uma percepção gerada pelo próprio Cristo, pela fé que nele está sendo produzida. Ele consegue perceber que ali estava o Filho de Deus, manifestando toda a sua glória, todo o seu poder e permitindo que os homens pudessem ter no seu tempo uma experiência de salvação. Diante disso, Jesus Cristo então começa pontualmente o capítulo 10 dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Cristo começa agora a apresentar àquele grupo de pessoas uma parábola que é conhecida por todos nós, a parábola do bom pastor. Afirmando que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, elas conseguem ter uma conexão com aquele que é o Senhor das suas histórias, o Senhor dos seus corações, mas existem alguns que se passam por pastores, mas que não são pastores, são líderes religiosos que não conseguem compreender a natureza do Evangelho, a natureza das promessas messiânicas do Antigo Testamento. E Jesus Cristo então vai dizer que esses religiosos são ladrões. Eles não vivem para amar o rebanho. Eles não vivem para amar as pessoas que Deus está trazendo para a sua própria casa, para o seu aprisco, que transcende todos os limites que nós criamos. É nesse contexto que Jesus Cristo então conta a parábola do bom pastor, muito conhecida por todos nós, mas há uma pequena parábola, porque ele conta a parábola do bom pastor, mas o texto bíblico afirma que eles não conseguem entender. Eles não conseguem perceber o que está acontecendo. Tal como aconteceu com muitos no Novo Testamento, que quando Cristo utilizou parábolas, quando ele utilizou uma variedade de metáforas, quando Cristo permitiu que os homens pudessem de alguma forma perceber o reino para além de um discurso mecânico, mas utilizar toda a simbologia tal como nós encontramos em muitas obras contemporâneas, os homens não conseguem compreender a natureza do que está acontecendo. É importante compreender que os estudiosos também afirmam que essa passagem tem uma conexão com o Antigo Testamento, particularmente com Ezequiel. Quando existem as afirmações do próprio Deus dizendo que existem líderes religiosos que não são pastores verdadeiros, que não amam o rebanho, mas que estão explorando as ovelhas, tirando delas as coisas que elas têm. Eles são insensíveis e utilizam o mecanismo da religião, da violência, da punição, como mecanismos de adestramento da natureza desses seres, isto é, dessas pessoas. É dentro dessa configuração, então, que Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. Mas a tônica central hoje, nessa manhã, é compreender aquilo que ele disse a partir do versículo 7. Jesus, pois, lhes afirma: e a pergunta central é: qual é o significado dessa expressão quando Jesus Cristo diz: ele é o caminho, ele é o modo. Ao afirmar que ele é a porta, ele está dizendo literalmente que ele é a porta que permite com que essas ovelhas tenham acesso a este aprisco. A experiência de compreender que nele a vida tem sentido, que o significado do coração humano só pode ser atravessado por uma consciência plena de quem somos e do que podemos ser nele, na pessoa de Jesus Cristo. Mas é fascinante compreender que o texto diz: eu sou a porta. E existem duas ênfases nesse texto que também são importantes. A primeira delas, a singularidade do acesso.
Quando ele afirma, eu sou a porta, e vocês só podem ter acesso a esta passagem por mim, ele está desconstruindo todas as construções religiosas daquele tempo. Ele está afirmando que todas as correntes filosóficas que já existiam nos tempos de Jesus, de que elas não poderiam conduzir as pessoas a uma experiência de liberdade, posto que naquele período as ideias platônicas, aristotélicas, todas as ideias da filosofia greco-romana já existiam e traduziam formas de perceber o mundo. E ele diz, não há nada que possa permitir que os homens tenham uma experiência com o Pai, se não for por mim. A singularidade do acesso. O que eu estou afirmando, em outras palavras, à luz do texto sagrado, é de que Jesus é a única porta. Ele permite que os homens possam ter uma experiência com o reino dos céus. De tal modo que, por implicação direta, nós estamos afirmando que nós temos uma natureza exclusivista da salvação. Nós estamos afirmando a um mundo contemporâneo, cuja pós-modernidade afirma que é necessário termos um comportamento politicamente correto. Nós estamos afirmando ao mundo que não há possibilidade de ter uma experiência de salvação fora de Jesus Cristo. De tal modo que nós somos conclamados a pagar o preço dessa afirmação. Porque em determinados momentos, quando você afirma que Jesus Cristo é o único meio, é a única verdade, é o único caminho, é a única forma de ter acesso à eternidade ou à experiência da salvação, você vai ser visto como uma pessoa radical. Não porque você seja uma pessoa guiada pela intolerância, não porque você não manifesta amor nas suas relações, mas o simples fato de você afirmar que Jesus é a única porta traz sobre a sua vida uma variedade de implicações. Você vai ser considerado como um radical, como alguém que não consegue compreender que existem vários caminhos que conduzem os homens a Deus. E a verdade bíblica é de que existe apenas um caminho. A singularidade do caminho, a singularidade da porta, a singularidade do acesso. Mas quando ele diz, eu sou a porta, ele está afirmando, em outras palavras, que a relação de salvação envolve pessoalidade. A salvação está na pessoa de Jesus, não em um esquema. A salvação não está na observância de determinados movimentos. A salvação não está na observância de ideologias que se apresentam como possibilidade de salvação. Não. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Não é um sistema que nos salva. Não é um código que nos salva. Mas é a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, o modo como ele viveu neste mundo, a sua obra da cruz que permite que os homens tenham acesso a essa salvação poderosa que atinge o âmago do nosso coração e que hoje nós podemos abrir os nossos braços, os nossos corações e as nossas mentes, dizendo, Deus, obrigado porque a pessoa de Jesus habita poderosamente em mim e habitando em meu coração me permite ter uma experiência concreta de que tenho uma nova vida e isso traz implicações enormes sobre quem eu sou. A partir disso, é possível pensar então em algumas verdades importantes. A primeira delas, Jesus Cristo é o acesso que nos conduz à salvação. Quando você lança os seus olhos, a partir do versículo de número 7, Jesus Cristo começa a dizer o seguinte, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, fazendo uma citação de todos os líderes religiosos que viveram antes dele, que não se portaram como homens de Deus, mas que utilizaram da sua localização religiosa como aqueles que não entregaram o evangelho puro e simples, mas que manipularam todas as estruturas reveladas. Estes homens que não glorificaram o Filho, que não olharam para o Filho como o meio pelo qual Deus preparou, eles são ladrões. Porque não indicaram a singularidade e a pessoalidade do caminho chamado Jesus Cristo. Ele continua dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O primeiro elemento importante que Jesus Cristo está comunicando àqueles líderes religiosos é o fato de que a natureza da sua missão, ela tem uma conexão com o conceito de redenção, tal como o reverendo Jefferson fez a sua oração. A ideia de que nós somos remidos, libertos, transformados, salvos, libertos da condição que vivíamos, libertos de tudo aquilo que aconteceu no exato momento em que os nossos primeiros pais trouxeram sobre a humanidade o pecado original e o nosso próprio coração, com os seus mecanismos, desenvolveu aquilo que é intrínseco, essa natureza pecaminosa. Nascemos mortos, distantes,
incapazes de ouvir a voz do bom pastor, com os nossos corações alienados, desconectados, sem nenhuma possibilidade de redimir a nossa própria existência. Não é a nossa inteligência, não é a habilidade prática que nós temos de um determinado conhecimento, não é a riqueza ou a pobreza que condicionam a minha possibilidade de experimentar uma transformação do meu coração, mas é o fato de que o Salvador veio neste mundo, caminhou neste mundo evangelizando a paz, anunciando o evangelho, entregando-se por completo, ressurgindo dentre os mortos, ascendendo aos céus, trazendo a salvação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós precisamos compreender que Ele é o Salvador do mundo. Mas em determinados momentos, quando você faz uma avaliação da cultura contemporânea, ela não consegue perceber quem Jesus é. A cultura contemporânea gosta de Jesus, mas ela gosta de um modelo de Jesus. Eles olham para Jesus como se ele fosse apenas um grande professor, alguém que teve uma didática libertadora, alguém que conseguiu utilizar parábolas e símbolos, e a partir dessas parábolas e dessas metáforas, as pessoas puderam ter acesso a verdades. Então Jesus Cristo é considerado apenas um professor, um pedagogo que traz a liberdade de uma pedagogia muito sinônima da opressão que os homens vivem. Mas ele é muito mais do que um pedagogo. Algumas pessoas olham para Jesus como se ele fosse apenas um agente, um político, ou seja, um líder político de uma liderança que tinha uma habilidade de cativar as multidões. Então, ao olharem para Jesus, eles entendem que Jesus Cristo teve formas, meios de fazer com que a multidão pudesse ouvir a sua voz, porque ele tinha habilidades, táticas, ele tinha estratégias de fazer com que as pessoas pudessem, de alguma forma, ouvir o seu enunciado de natureza político-religiosa. Jesus não foi um político do seu tempo. Ele também não abraçou o código de uma liberdade que os zelotes tinham como paradigma central da sua vida. Os zelotes estavam à procura de uma revolução de natureza política. Os essênios estavam à procura de uma revolução de uma natureza extremamente afastada do povo. Os fariseus, os escribas, religiosos conduzidos apenas pelo desejo de um cumprimento frio, legalista da própria lei. Mas Jesus aparece como Salvador, permitindo que os homens possam experimentar o perdão dos seus pecados, libertando-se da condição que estavam, de tal modo que nós também experimentamos essa mesma salvação. Hoje nos reunimos essa manhã para celebrar o Senhor, compreendendo que nele nós encontramos o caminho da salvação. Perdoou os nossos pecados. Deus imputou sobre ele tudo aquilo que nós carregávamos, as iniquidades, as maldades que habitavam, e sobre nós foi imputada a sua obediência, a sua integridade, a sua obra perfeita, e é por isso que cantamos, celebramos, evangelizamos, comemos, bebemos, trabalhamos, porque ele é o nosso Salvador, é ele quem conduz a nossa história, e todos os dias ele tem caminhado conosco. Quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador. E se hoje, de alguma forma, nos visitam pessoas que não tiveram uma experiência com Ele, e que talvez, por uma variedade de motivos, você está aqui, e talvez você esteja aqui porque você, de alguma forma, pensou que poderia ter uma experiência de natureza esotérica com aquilo que se chama igreja. Independentemente de qual foi a sua motivação, Ele vai salvar você, vai transformar a sua vida, transformar o seu coração. E você não viverá mais na velha condição, com a velha história, e tudo se fará novo no seu coração, na sua história. E você vai compreender coisas que jamais poderia compreender com os códigos mais libertários, com as filosofias mais existencialistas, com todos os movimentos fenomenológicos desse tempo. Nada pode libertar o coração humano, a não ser Jesus. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o acesso que nos conduz à liberdade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a passagem. Quando nós perguntamos sobre salvação, por implicação direta, nós estamos afirmando então que estávamos perdidos, aprisionados, acorrentados, limitados. Nós estávamos mortos espiritualmente. Vivíamos debaixo da ira de Deus.
Caminhávamos segundo o ritmo desse mundo, a lógica desse tempo. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 2. Esta era a condição que estávamos: escravizados, alienados, perdidos, com os nossos corações incapazes de compreender aquilo que Deus fez em Cristo. Mas pela graça fomos libertos, pela graça experimentamos uma transformação do nosso coração e da nossa mente. E agora Jesus Cristo está afirmando que nele nós entramos, saímos e achamos. A ideia de segurança, de uma liberdade segura, de uma liberdade que me permite compreender que viver com Cristo e ter Cristo no meu coração não me conduz a uma espécie de liberdade que me aliena, mas me conduz a uma liberdade que me faz dialogar com Ele e com as coisas que Ele fez. O que eu estou tentando dizer para vocês nessa manhã é que em determinados momentos, quando nós vivemos nessa sociedade que afirma ser uma sociedade da liberdade, os códigos ideológicos da liberdade não libertam, não nos permitem ter a capacidade de dialogar com tudo aquilo que acontece todos os dias. Quando você faz parte de um grupo, quando você faz parte de um código, aquele código te limita a não pensar a vida a partir de novos ângulos, de novas possibilidades, de novos emblemas. Não te permite compreender que a vida é marcada por esferas e que essas esferas são criadas pelo próprio Deus. Os códigos libertários do século XXI, eles engessam a liberdade, mas vendem a ideia de que nos permitem ter acesso. Em Cristo nós experimentamos liberdade. A liberdade de saber que somos salvos. A liberdade de não ter mais o peso dos nossos pecados sobre nós, do que tange a condenação de quem somos. Somos livres. Livres da condenação, livres dos condicionamentos, livres dos medos, livres dos traumas, livres de uma variedade de elementos que constituem a natureza da nossa própria existência, que fazem parte de nós desde o momento que vivemos. Essa liberdade, ela tem uma natureza espiritual. Mas a liberdade espiritual traz sobre os nossos corações uma variedade de outras amplitudes acerca do que é ser livre. Quantos de nós não nascemos em famílias que criaram uma variedade de códigos, que aprisionaram a nossa forma de ser e vivemos debaixo desses códigos, com medo de ser feliz, com medo de sorrir, com medo de viver a vida tal como Deus nos apresenta, essa vida linda, essa vida maravilhosa, e domesticados por esses códigos familiares, não fomos mais libertos. Quantos de nós não nascemos em famílias onde não tivemos a experiência de amar, de sentir um abraço, um beijo, um cheiro, um contato humano visível, concreto? E nos condicionamos a uma vida extremamente melancólica, sofrida. Cristo nos liberta de todos esses condicionamentos, de todos os medos contemporâneos, de todas as experiências traumáticas que nos definem em determinados momentos. Essa liberdade, ela tem uma natureza salvífica, mas traz implicações sociais, existenciais, intelectuais, culturais. É a liberdade salvífica que traz plenitudes emocionais, existenciais, que nos fazem ter a sensação de que nada condiciona quem somos, a não ser Deus pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu poder. Já notaram que nós estamos acorrentados a uma variedade de medos, de traumas, de complexos? As pessoas são infelizes porque não conseguem lidar com os seus próprios corpos, com os seus cabelos, com a sua condição social. Quando Ele traz a liberdade desses condicionamentos, desses medos, essa liberdade que nos faz pensar acerca de quem somos, novas criaturas, filhos e filhos, comprados, remidos, transformados por esse Cristo que nos permite viver, ser aquilo que Ele quer que sejamos todos os dias da nossa vida. Você já vive essa liberdade? Ou você ainda permite que uma variedade de coisas condicionem quem você é? Nós temos medo de viver aquilo que Cristo quer que sejamos. E nos empacotamos. Somos robozinhos que vivem a dinâmica de um cristianismo que nos foi transmitido sobre os critérios do medo. De um conservadorismo que em determinados momentos tem uma natureza antibíblica.
O medo de poder expressar as nossas sensações, o medo de compreender que a palavra, ela conduz as nossas sensações, que a intuição é conduzida por essa palavra. Mas não há um anulamento dessas coisas. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o acesso que nos conduz à liberdade. E em terceiro lugar, Jesus Cristo é o acesso que nos conduz ao sustento. O texto bíblico afirma que essas ovelhas entrarão, sairão e encontrarão pastagem. Mais uma vez, uma linguagem simbólica, de natureza metafórica, apontando para o fato de que nele nós encontramos alimento, sustento, pastagem. Nele nós encontramos a pastagem necessária para a nossa vida, o alimento sólido para a nossa existência. A ideia de pastagem aqui é alimento que envolve significados, sentidos. Nós não caminhamos nesse mundo sem significados, sentidos. Quando Deus fez todas as coisas, Ele imprimiu sobre todas as coisas significados e sentidos. De tal modo que quando eu pego esse objeto, antes de nascer, antes de surgir no mundo dos homens, ele já surgia e existia no ser de Deus. Todas as coisas concretas que hoje nós nominamos, que hoje nós significamos, elas já existiam em Deus, se Deus nos permitiu que pudéssemos significá-las, exprimir sentidos. É fascinante isso. O fato de que parece que isso é papo de doido, né? O pastor Jonatas trouxe um doido para falar com a gente aqui. Ele está dizendo que, em outras palavras, quando pontualmente ele faz isso, todos esses movimentos, a água que cai, o copo que retém a água, esse objeto, isso, esse outro objeto, todas essas coisas já existiam antes de nascer. Sim, porque todas elas existiam em Deus. E o Deus Todo-Poderoso permitiu que todos nós pudéssemos, pela inteligência que nos deu, pela imagem intrínseca em todos nós, pudéssemos nomeá-las, significá-las. Então, a pastagem aqui é a ideia de sustento, de significado, de convicções que Ele cria em nossos corações. Jesus Cristo é o acesso que nos conduz ao sustento, tanto ao sustento físico, o pão de cada dia, uma macarronada maravilhosa, um pastel maravilhoso, um suco de laranja docinho. Mas a nossa vida não se condiciona apenas num arroz com piqui, tipicamente da minha região. Não sei quantos aqui são do Mato Grosso, um piqui bem ruído. Ele nos dá o sustento, a comida, o pão de cada dia. Mas a nossa vida não se resume apenas nas dimensões físicas da nossa natureza. Nós também temos desejos metafísicos, nós temos carências existenciais, nós temos carências transcendentais que habitam em nosso coração. E Jesus, com a sua palavra, com o seu amor, Ele nos dá significados e sentidos por meio das verdades e por meio da sua palavra. Não há coisa mais poderosa do que isto. Porque em determinados momentos você pode não ter uma boa casa, você pode não ter uma boa alimentação, mas se você tiver o sentido e o significado e as verdades do Cristo no seu coração, mesmo a casa ruim se tornará boa, mesmo a alimentação que não é tão boa se tornará única, singular. Mesmo que você esteja experimentando, tal como nós oramos essa manhã na reunião de oração, e o nosso irmão compartilhou que a família experimenta câncer, Ele estará dando sentido, sustento, força para a batalha. Como professor, nesses últimos quase 18 anos, lidando com adolescentes, tanto na universidade quanto na educação fundamental 2, o que eu mais encontro são meninos e meninas cheios de vida, cheios de potência, cheios de garra, mas sem sentido, sem significado. E qualquer crise atropela a sua juventude. Sabe o que você tem que o mundo não tem? E que isso deveria gerar gratidão e senso de urgência evangelística? Sentido. O Viktor Frankl escreve um livro sobre isso, Em Busca de Sentido.
Os psicólogos que estão aqui entendem muito bem isso. Sentido, significado. Isso é mais poderoso do que dinheiro, mais poderoso do que casa. Mas Ele também nos dá dinheiro, casa e uma boa macarronada com uma Dolly bem geladinha. Há basicamente 20 anos eu não tomava uma Dolly. Dolly, tome Guaraná, Dolly, o melhor. Em último lugar, Jesus Cristo é o acesso que nos conduz à plenitude. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mais uma vez ele faz uma citação daqueles religiosos que deveriam fazer com que os homens que estavam compreendendo a mensagem do reino tivessem uma experiência de liberdade, de salvação, de nova vida, de uma experiência abundante com as verdades do reino que estão tomando conta do coração humano. Deus está presente, o reino está próximo e todas as coisas estão fluindo. As pessoas estão experimentando na alma as experiências mais profundas de compreender quem Jesus é. Mas esses homens, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos líderes, eles só matam porque eles não anunciam, porque eles não entregam, porque eles não vivenciam por meio da pregação e do amor concreto o fato de que Ele é Salvador. E aí Jesus conclui o seu argumento dizendo: eu vim para que tenham, experimentem vida eterna, em abundância. Mas é muito importante compreender que esse conceito de vida eterna e esse conceito de viver eternamente, ele precisa de alguma forma ser apreendido pela nossa mente. Quando nós afirmamos que Jesus Cristo nos dá vida eterna, nós estamos dizendo que nós viveremos em comunhão eterna. De eternidade a eternidade, nós teremos essa comunhão. No novo céu e na nova terra seremos pastoreados, conduzidos. Nós estaremos lá. Plenitude é a ideia de abundância. Vida eterna é a comunhão máxima que nós vamos experimentar quando estivermos com Ele, porque Ele já está conosco. Abundância que evoca o princípio dessa experiência que nós ainda não vivemos. Deus já vive com a gente essa experiência. Posto que Ele vive fora do tempo, então Ele já vive conosco no novo céu e na nova terra. Nós já experimentamos essa plenitude. Ele já experimenta conosco, nós ainda não. Nós ainda experimentaremos essa plenitude final, na consumação. Mas tem uma coisa muito importante. A vida eterna, ela traz reverberações cotidianas e terrenas. Abundância aqui, para a ovelha, na metáfora, é barriguinha cheia de comida, cheia de pastagem. É qualidade de vida. E quando nós temos uma experiência com o Redentor da história, nós experimentamos essa vida eterna, e essa vida eterna traz reverberações para o tempo e para o espaço, para as emoções, para a nossa vida cotidiana. É sermos cheios. Plenitude do Espírito, plenitude, vida e abundância, alegria, felicidade. Não é um anulamento do sofrimento, não é a destruição dos elementos que às vezes doem no coração. Mas é ser feliz também. Uma pessoa que recebe a plenitude que vem do Cristo, ela é livre. Ela sorri, ela trabalha, ela chora, mas as circunstâncias não tiram dela a experiência de liberdade e de plenitude. Você tem vivido essa plenitude no coração? Porque uma pessoa plena, ela não tem medo das coisas. Uma vez que o Salvador habita em nossos corações,
essa plenitude radiante em nosso olhar, em nosso corpo, na nossa fala, do nosso amor, nós não ficamos com medo de expressá-la. Nós amamos de maneira abundante, perdoamos de maneira abundante, evangelizamos de maneira abundante, entregamos os dízimos e ofertas de maneira abundante, porque essa plenitude, essa vida abundante, essa experiência profunda com Cristo traz conexões que nos fazem viver poderosamente. Não tenha medo de viver a plenitude que Deus tem para a sua vida, essa comunhão preciosa com Ele. O que nós aprendemos essa manhã? Aprendemos que Jesus Cristo é o acesso que nos conduz à salvação, à liberdade, ao sustento e à plenitude. C.S. Lewis, quando escreve as Crônicas de Nárnia, ele cria 2 portais, um guarda-roupa e um quadro. E essas crianças podem ter experiências para além daquela realidade de sofrimento, posto que elas viviam dentro de um contexto das guerras que ali aconteciam. Nós também vivemos um tempo muito mau, onde os homens são insensíveis, onde as pessoas não conjugam amor. E foi nesse vale da sombra da morte que Jesus se apresentou como a nossa porta. E é por isso que hoje nós podemos ter essa experiência de adorá-lo, porque Ele é a porta das ovelhas, Ele é a sua porta, o seu acesso. Mas é preciso compartilhar essa porta com outras pessoas. Em um tempo onde fala-se muito sobre acessibilidade, nós temos a possibilidade de compartilhar a acessibilidade aos céus. E façamos isso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Cristo Jesus, glória a Deus, nos dá acesso à salvação, dá acesso à liberdade, que nos dá acesso ao sustento, que nos dá acesso à plenitude de vida. Louvado e exaltado seja o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, se há alguém aqui que ainda não tem Cristo, que ainda não tem este acesso, converte, quebranta este coração, salva, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Continue a abençoar o teu povo, ó Deus. Dá-nos uma semana abençoada, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém.